E aí, pessoal, tudo jóia? Bom, como prometido, vou falar sobre palatinose. Eu prometi lá no Instagram para vocês que eu ia falar sobre esse assunto e se quando vocês tiverem aí alguma ideia de assunto ou alguma coisa a indicar, só mandar lá no Instagram ou deixar aqui nos comentários. E se puder também, se inscreve aí no canal para dar uma forcinha, tá? Que aí cada vez mais eu vou publicando sobre assuntos aleatórios sobre nutrição, né? Eu vou postar também um pouquinho da minha rotina e o que eu vou fazer. Bom, então entrando lá no assunto da palatinose, nós sabemos que carboidrato é a nossa maior fonte de energia. Então, principalmente em esportes de longa duração, é importante o consumo de carboidrato, né? Então, o consumo de carboidrato ele pode variar de acordo com a intensidade e a distância, né, de cada atleta. Então, por exemplo, um cara que treina para maratona, uma longa distância, 42 quilômetros, dependendo da intensidade dele, ele vai ter que consumir aí de 60 a 120 gramas de carboidrato. E a mesma coisa que se fosse, por exemplo, um atleta mais amador, que fizesse uma maratona com baixa intensidade, talvez a recomendação seria de 60 a 90, né, que ele demoraria mais, teria uma intensidade um pouco mais baixa. Mas, claro, que tudo isso vai depender de pessoa para pessoa, vai depender de lugar, o esforço que vai fazer. E aí, entrando lá na questão da palatinose. O que acontece com a palatinose? A palatinose é um carboidrato de baixo índice glicêmico. E aí as pessoas alegam que os carboidratos de baixo índice glicêmico antes do treino favorecem na performance do treino, tá? E por que isso não é verdade? Isso é pouco relevante. Quando é comparado qualquer carboidrato de baixo índice glicêmico com um carboidrato de alto índice glicêmico, isso pouco difere, não muda na performance, tá? Inclusive, tem um estudo que tentou comparar a palatinose com a maltoglicose. No final, no desempenho, isso não mudou, tá? Não teve mudança alguma em relação à performance. Obviamente que a palatinose, né, por ela ser um carboidrato de baixo índice glicêmico, isso pode ter contribuído para diminuir a glicemia, um pouquinho menos de insulina, só que isso é pouco relevante para esportes de longa duração. Tá? Então, por que eu, Rafael, normalmente acabo não recomendando a palatinose? Eu acabo não recomendando a palatinose porque a palatinose é um suplemento caro, tá? Que um potinho pequeno aí custa muitos reais, e eu acabo preferindo indicar, às vezes, mel, eu acabo indicando banana, acabo indicando doce de leite, leite condensado, que tem ali glicose como fonte de energia, né? E para durante o treino, a palatinose, dependendo da quantidade do consumo dela, né? Se você consumir uma grande quantidade de palatinose, ela pode influenciar na absorção gástrica, né? Então ela pode dar desconforto gástrico. Então, se você colocar uma quantidade alta, por exemplo, esse maratonista que tem que correr aí, uma alta intensidade, correr 42 km em alta intensidade, ele vai ter que consumir uma grande quantidade, então no mínimo 90 gramas aí de carboidrato, né? Então, essas 90 gramas, isso já pode influenciar no desconforto gástrico, tá? Então, é um suplemento que tem que ter muita cautela, tá? Não dá para ficar se suplementando sem fazer teste, sem realizar teste. E, sinceramente falando, eu vejo o custo-benefício dela muito alto, tá? Não vale a pena. Eu acho que um suplemento custa tão caro assim por ser um carboidrato. Então, às vezes, vale muito mais a pena você consumir uma malto do que consumir a palatinose, tá? Então, esse é um dos motivos que eu particularmente, como nutricionista, não gosto de prescrever palatinose, tá? Então, por quê? Não tem benefício no desempenho, tá? Não traz nenhum benefício em relação aos outros carboidratos, só simplesmente na insulina, na glicemia sanguínea, mas isso pouco é relevante para um atleta, né, principalmente em longa duração, e porque é caro. Tá? Então, aí, se vocês quiserem mais dicas sobre nutrição e suplementação, deixa as perguntas lá no Instagram para mim, pode deixar no direct ou aqui no comentário também. Fiquem sempre à vontade em tirar dúvida, isso vai me ajudar bastante a criar novas ideias, né, trazer novos assuntos aqui para vocês. Beleza?